já vou dar minha opinião. A verdadeira oposição é aquela que combate o neoliberalismo, é aquela que combate o projeto do Nogueira, não é aquela que vai sentar no Palácio Rio Branco e vai produzir as mesmas políticas de terceirização da saúde, da educação, de reforma da Previdência, de sucateamento dos investimentos sociais. Isso não é oposição. A oposição, para mim, é oposição ao projeto do Nogueira. Agora vejo o campo de esquerda, candidaturas como, por exemplo, a do nosso companheiro Vanderlei Caixa, que é uma candidatura que não está conseguindo aparecer, nem mesmo nas redes sociais, pelas dificuldades que o PCdoB tem em Ribeirão. A candidatura do Mauro, que tem uma linha que eu gosto mais até, acho que é uma linha de enfrentamento, mas tem tido dificuldades, não tem conseguido aparecer no programa de televisão e não tem conseguido se comunicar com a população. E a candidatura do PT, que tem mais tempo, que tem um enraizamento, também está tendo dificuldades e está encontrando, inclusive, resistência, porque muito se ouve falar que a Sueli Vilela está andando no caminho que a candidatura do PT deveria andar, que é inclusive a candidatura que eu defendo, a candidatura do Antônio Alberto Machado. Então são assuntos que o Bloco Costa não vai botar o dedo na ferida, nós não temos medo de botar o dedo na ferida e vamos tentar responder tudo isso. João, tá com você aí. Bom, Ricardo, essa é a pergunta derradeira desse episódio nosso aqui da análise. Mas eu queria fazer primeiro um link entre uma fala do Marcelo, uma fala do Roberto e a situação que está agora. O Marcelo falou lá no começo da fala dele, quando ele falou da questão da representatividade na Câmara dos Vereadores, que são 22 brancos e 5 que autodeclararam pardos, segundo aquela pesquisa, a notícia da Revide. Ou seja, são menos de 20% dos vereadores são negros. E esse menos de 20%, quantos desses, eu me pergunto, que são representativos, verdadeiramente representativos, como o Roberto falou, porque não basta a pessoa só ser negra e estar em um local se ele não vai ter políticas públicas, não vai ter uma atuação verdadeiramente antirracista. E eu vejo isso, inclusive, na Câmara dos Vereadores com relação às mulheres. A gente hoje, a situação das mulheres é ainda pior em relação à representatividade, porque a gente tem 27 vereadores, sendo que só uma mulher. E essa questão que o Roberto falou é muito presente também, não necessariamente essa única mulher, que é uma mulher neoliberal, que ela está no partido neoliberal do PSDB, e não necessariamente ela está fazendo políticas públicas e uma atuação verdadeiramente feminista. Então, a situação legislativa de Ribeirão Preto ela é muito, muito problemática com relação a essa verdadeira representatividade de pessoas que são de fato antirracistas, de fato feministas, de fato anti-LGBT-fóbicas, e isso é uma questão muito importante. Com relação à nossa pergunta, Jimenez, eu vou nessa mesma linha. Nós temos hoje só um candidato negro, e esse candidato negro é um candidato de fato antirracista, que está na luta já faz tempo, que é o Mauro. E a gente tem duas candidatas mulheres. Só que essas duas candidatas mulheres, uma é a Sueli e outra é a Cris Bezerra, as duas elas estão em partidos declaradamente neoliberais. Quer dizer, o PSB não, mas só que o PSB em São Paulo, ele tem uma atuação diferente do PSB nacional, então a gente pode colocar ela também no mesmo balaio, tendo em vista que ela foi secretária do Nogueira. Então a gente está falando de duas candidaturas que têm um aspecto neoliberal que estão disputando, ou seja, e esse aspecto neoliberal, tanto do MDB quanto do PSB paulista, que sempre esteve associado ao PSDB paulista também, então a atuação a gente pode falar que é a mesma atuação, eles têm o mesmo projeto. Eles podem disputar esse argumento da melhor gestão, como guardar mais dinheiro, mas só que as questões que são de fato importantes para a cidade, eles não tocam. Eles não tocam em como eles vão criar habitação para as pessoas, como eles vão garantir o acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, e a cultura, que hoje a cultura, por exemplo, é só 0,5% do orçamento da cidade, que não dá para fazer absolutamente nada, mal paga os funcionários da secretaria. Então a gente está nessa situação. E os outros candidatos, como o Ricardo falou, eles eu vejo, na minha opinião, só 3 candidatos que são declaradamente anti o projeto do Nogueira. E esses 3 candidatos também eles são declaradamente anti o projeto do Nogueira porque eles estão em partidos que nacionalmente são anti-projeto neoliberal, que é o PCdoB, o PT e o PSOL. São 3 partidos que atuam na esfera municipal, estadual e nacional contrário ao projeto neoliberal
que o PSDB, o PSL, o PRTB, o MDB, todos eles têm o mesmo projeto. A questão, o que muda entre eles é como fazer, né? Um quer ser mais autoritário, um quer ser melhor gestor, mas no fundo, os problemas centrais não são tratados. Então, respondendo a sua pergunta, Gimenez, eu vejo 3 candidaturas que são anti-Nogueira, que são anti-projeto neoliberal. Eu concordo plenamente com você quando você faz a análise das dificuldades dessas 3 candidaturas. São 3 candidaturas que têm uma dificuldade financeira, tem uma dificuldade da cidade de Ribeirão ser uma cidade mais conservadora, tendo em vista a atual conjuntura da Câmara dos Vereadores. Mas eu tô participando de uma candidatura para vereadora e eu tô indo na rua. Então, na rua, o que as pessoas falam de tipo, tem muito antipetismo, tem muito bolsonarista, é discutível, gente. Existe o bolsonarismo? Existe. Existe o antipetismo? Existe. Mas só que na rua, na hora que você entrega um panfleto para ela e tá lá escrito, olha, eu sou PT, eu sou fora Bolsonaro, a pessoa, mesmo que ela seja bolsonarista, ela pega, ela dá aquele choque, aí ela pergunta, mas fora Bolsonaro? Aí você responde, fora Bolsonaro, porque o Bolsonaro tá fazendo isso, aquilo. E a gente faz a disputa de corações e mentes na rua, gente. É isso que faz a diferença, e eu sinto que está fazendo a diferença, e eu acho que Ribeirão Preto tem sim uma alternativa a esse projeto neoliberal, que é justamente essa, assim, se a gente não tem dinheiro, a gente tem que ter perna. Essa é a real. É isso aí, Ricardo, acho que eu já falei bastante. Eu queria passar para o Roberto, deixar o Marcelo por último, e dizer que o Felipe entrou aqui. Primeiro entrou o Cauã Sturari, o Marcial Serrano, e o Felipe dizendo bom dia, muito feliz em ver o Marcelo presente, assim como o Roberto. E queria ouvir o Marcelo falar sobre candidatura, se ele apoia alguma candidatura que tem como pauta o combate ao racismo aqui em Ribeirão Preto. Fica essa pergunta para o Marcelo, eu quero deixar o Marcelo para o final e passar para o Roberto o seguinte, pegando o gancho aí que o João falou, que entrega o panfleto fora Bolsonaro, vê ali, mas não vê uma resistência tão grande, nós estamos vendo dificuldades do Bolsonaro em emplacar as candidaturas nas capitais. E nós estamos vendo nesses últimos 15 dias crescimento das candidaturas de esquerda, do campo de esquerda. O PT crescendo em Fortaleza, crescendo em Recife, Manuela Dávila em Porto Alegre. A candidatura do Boulos, que é uma candidatura que está dando uma certa polêmica na esquerda, principalmente aqui no estado de São Paulo, porque o PT não vai conseguir chegar no segundo turno. Entrou até o Leonardo Boff ontem na história. Mas, de fato, o que parecia que ia ser uma tragédia, ainda pior que 2016, parece que está havendo uma certa reação importante de algumas candidaturas que estão ganhando musculatura em algumas capitais e algumas cidades importantes do Brasil e que estão fazendo as suas campanhas exatamente no enfrentamento ao projeto neoliberal e no enfrentamento ao bolsonarismo. Roberto, como é que você está enxergando isso aqui em Ribeirão Preto, mesmo aí de Salvador, mas eu sei que você tem essa experiência daqui, e para você, quem é a verdadeira oposição ao Nogueira aqui, Roberto? É interessante, Ricardo, falar, né, como história dialética, né, como movimento histórico, ele tem essa dialética mesmo. E, bom, ao meu ver, eu concordo plenamente de que a alternativa, né, realmente a verdadeira oposição contra o Nogueira, é essa oposição que realmente enfrente o neoliberalismo, né, isso é fato. Então, nesse sentido, eu também vejo 3 candidaturas aí em Ribeirão Preto que realmente enfrenta esse neoliberalismo. Eu vejo 3, né, candidaturas, incluindo a candidatura aí do Thiago, né, enfim, a candidatura também do Mauro. Enfim, eu vejo as 3 também. Tem as dificuldades, e aí é até um ponto que eu gostaria de levantar, de que, sim, existe um antipetismo muito forte, sim, existe um bolsonarismo, né, quer dizer, ainda mais em Ribeirão Preto, mas a gente tem também um grupo que não é antipetista e que não é também bolsonarista. A grande questão é que quando eu vi a realidade de ter 3 candidaturas numa cidade de esquerda, né, numa cidade de Ribeirão Preto, particularmente do tamanho de Ribeirão, me assustou um pouco. Eu falei assim, poxa, será que estrategicamente é interessante para a esquerda ter 3 candidaturas assim? Será que não foi possível amarrar alguns acordos? Isso daí não estou dizendo, porque assim, não estou querendo também muitas vezes aqui tirar a autonomia ou tirar, por exemplo, a decisão
de cada um querer se lançar e tal, porque a democracia, né, tem que ter essa liberdade. Mas eu acho que no momento em que a gente se encontra, né, de um avanço ou de um conservadorismo muito grande, às vezes, politicamente falando, estrategicamente, fosse mais interessante seguir por um outro caminho que não uma fragmentação aí de candidaturas, pelo menos no âmbito do executivo. No âmbito do legislativo, vá lá, mas no âmbito do executivo, poderia tentar amarrar algumas possibilidades aí, algumas articulações, e, enfim. Por outro lado, eu vejo que sim, existem candidaturas aí que realmente se contraponham ao Nogueira, né, que são essas candidaturas de esquerda, aí entrando aí o PCdoB, o PSOL e o PT, aí em Ribeirão Preto. Então, respondendo, tem, né? A questão, volto a repetir, politicamente, como que esses setores, né, progressistas que tem em Ribeirão Preto poderiam se articular a ponto de eleitoralmente ter uma percepção maior, porque essa ideia de que tem muito antipetismo, eu sei que realmente tem muito antipetismo, eu sei que realmente tem, mas se a gente conseguisse, por exemplo, articular a ponto de conseguir mostrar uma narrativa mais coesa, né, para a população em geral, a gente conseguiria fazer a nossa bolha crescer. Porque, ao meu ver, não importa se tem alguém que não escuta e tal, o que importa é a gente conseguir fazer a nossa pauta chegar na população. Nós temos, enquanto esquerda, enquanto setores progressistas que combatem o neoliberalismo, conseguir pautar o debate político. É isso que está precisando. A gente está precisando pautar o debate. E para pautar esse debate, não importa quem vai, né? Que seja algo unificado, mas precisa pautar. Isso que é importante. Porque a política, ela não é apenas um meio onde se circula bens, mas é um espaço de circuito de afetos. E para você poder afetar ou atingir afetos, é necessário, por exemplo, essa narrativa, essa capacidade de se chegar no coração das pessoas, de ir lá e chegar no coração. Não importa quem vai, o que importa é que se chegue com um projeto realmente de políticas públicas e transformador e que consiga se contrapor a esse neoliberalismo. Porque, veja, da mesma forma que tem o antipetismo, eu vejo, por exemplo, que o Nogueira, ele está, enfim, indo na rabeira. Ele está indo também na rabeira, porque também não é possível que a maioria da população de Ribeirão Preto apoie uma pessoa que tenha aí um histórico de corredor, né? Quer dizer, de marca de merenda e companhia limitada, né? Quer dizer, então é necessário realmente, ao meu ver, estabelecer uma articulação, mas sim, existem candidaturas à esquerda contra o Nogueira, que seriam essas três, né? Do PT, do PCdoB e do PSOL. Ô Marcelo, eu quero botar uma pimenta para você aí, para você fazer seu comentário, que é o seguinte: a gente está chegando num consenso de que existem três candidaturas à esquerda que são a oposição de verdade ao Nogueira. Mas a população entende isso. Eu acho que o som do Paulinho tá ligado, tá saindo a minha voz no fundo. Aí, peraí, ele vai desligar lá. Porque ele tá aqui perto de mim. Aí, ó, ele tá aqui, ó. A população consegue entender isso? Ou, para a população, a oposição ao Nogueira é o Chiarelli, ou no máximo a oposição do Nogueira vai ser a Sueli, vindo aí na rabeira do Ricardo Silva, repetindo um segundo turno que aconteceu em 2016. Como é que você está enxergando essa questão aí? A pergunta é muito boa, né? A pergunta é muito boa até para a gente... que, assim, eu faço parte as pessoas que eu mais dialogo, elas estão no campo da esquerda. Então, a pergunta é muito boa para a gente até fazer a tão falada autocrítica, né? Mas eu percebo assim, você falou do Chiarelli, né? A primeira pesquisa, e foi a primeira pesquisa que foi solta aqui, no qual o Chiarelli aparece em segundo, logo atrás do Nogueira, ela é uma pesquisa de partida, né? Eu acho que os candidatos, tanto quanto o Machado, apesar de o Mauro já vir na terceira dele, né, na terceira tentativa de ser prefeito de Ribeirão,
ainda ele vem, né, do antigo PSTU, com pouco tempo, enfim. Então, acho que ali, aquela primeira, foi um cenário, assim, de olhar e ver qual que é o nome ou o candidato que você lembra, né, tanto que todos os candidatos, né, fora o Nogueira e o Clarelli, tiveram uma pontuação muito baixa, muito irrelevante. Mas fica a expectativa para a segunda pesquisa, enfim, que soltarem aí na mídia. Mas só que eu concordo muito com o que o João e um pouco o Ricardo disse, com relação a Ribeirão ser uma cidade conservadora, né? A gente não pode esquecer que aqui é uma cidade que teve aquelas manifestações, né, pró-Bolsonaro, contra o PT, foi uma das mais expressivas. Então, a gente vive nessa cidade onde você tem uma classe média, porque aqui é uma cidade muito rica também, né? Você tem essa classe média reacionária, essa classe média que ainda está naquele pensamento muito, muito retrógrado, né? E que não abre mão disso, né? Então, é complexo você falar desse campo, assim. Eu acho que a oposição do Nogueira hoje, né, eu acompanho as eleições por via, principalmente as discussões que tem, o horário político, né, o que eu consigo observar e captar do horário político, né. Hoje você tem, né, candidatas e candidatos aí, né, que vêm com algumas propostas, com algum discurso, mas só que o tempo ali, o debate ali, eu acho que tem que ser muito o que o João falou, nas ruas, né, assim, na conversa, no dia a dia, no cotidiano, porque ali não possibilita você mostrar o projeto que você tem de cidade, né, o projeto de cidade, ele vem do histórico da militância do partido, do histórico que o partido tem, do compromisso que o partido tem com o povo, e se a gente for olhar as siglas, né, tanto a nível nacional, estadual e municipal, a gente sabe quem está, né, com o compromisso com o povo, quem está compromissado com as populações periféricas, enfim, com a galera que mora em ocupação, e não Nogueira, né, se você pega Nogueira, MDB, você pega PSB, né, que se diz centro-esquerda, mas só que você não tem esse compromisso. De fato, quem tem o compromisso são os partidos mais localizados à esquerda, que, no caso, vocês estão o PSOL, o PT e o PCdoB, que eu também vou, né, nessa linha de entender que essa seria uma oposição. Mas só que, infelizmente, dentro do contexto de Ribeirão, é muito difícil, né, e aí eu vou junto com o Roberto, talvez uma unidade, assim, respeitando a autonomia, a autodeterminação de cada partido. Eu não sei ao certo, mas esse ano parece que, por conta de uma mudança nas regras eleitoral, né, a coligação não foi algo tão vantajoso, né, assim, dentro desse contexto, então seria importante você ter o próprio candidato para conseguir expressar esse partido para a população. Então, eu acho que existe essa oposição, mas, Ricardo, é o que você falou, não está conseguindo, de fato, fazer um trabalho efetivo de se colocar como oposição mesmo. Hoje você tem, no debate eleitoral, candidatos falando que são oposição Nogueira, mas não são, né? Você pega, por exemplo, o MDB, né? Fala, a gente é oposição, mas se você olhar a estrutura do partido, você olhar a coligação que o partido fez, às vezes você fica até com medo, com receio de falar, talvez seja pior, né? Enfim, mas é esse meu pensamento. Você me jogou uma fogueira que eu acho que você esqueceu, Ricardo, que foi a questão de qual candidatura eu apoiaria, né? Eu poderia correr dessa questão. Pergunta do Felipe. Foi do Felipe. Mas aí a questão... o Roberto, ele falou há pouco sobre terraça